Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Há muito tempo eu venho recebendo mensagens, pessoas me pedindo para falar sobre medos. O projeto Gota de Sabedoria, agora em novembro, se Deus quiser, fará 5 anos. Eu já gravei, acho que umas 5, 6 gotas sobre medo. Mas é interessante quantas pessoas vêm me pedindo para fazer uma série sobre medo. A minha compreensão a respeito do medo, nós vamos falar de medos, mas a minha compreensão acerca do medo é que o medo, ele é importante para a vida humana. O medo não é uma disfunção humana. O medo é um projeto de Deus. Quando Deus fez o homem, eu penso assim: ah, Deus fez o homem com a capacidade de ter medo. Inatamente, Deus formou o homem com um medo dosado, um medo adquirido pelas mãos de Deus, um medo que pode construir muitos livramentos, muitas proteções, um medo que pode guardar o ser humano. E os especialistas, especialmente, eles falam que dois tipos de medos, eles são encontrados inatamente no homem. E esses medos são medos de cair e medos de ruídos. Imagine uma criança que tem medo de cair porque ela não tem essa estrutura preparada, pronta por ela mesma, psíquica, motora, para andar. Então ela vai treinar, ela vai arriscar. Isso gera medo na criança. O medo de ruído é porque naturalmente a criança vive um clima de paz, aquele som melódico. Então, a criança nasce e de repente esses dois medos são descobertos e enfrentados. Esse enfrentamento, na minha visão, é algo natural. A criança vai caindo, vai levantando e vai aprendendo a enfrentar os seus medos. O problema é que o que fazemos com medo é que constrói as maiores tendências de medo e tornando uma sequência, eu diria que avassaladora, de patologias, de temores, de angústias, de grandes medos. E os especialistas já pesquisaram, eles encontraram catalogado mais de 7.000 tipos de medos. Então observe, nessa série de gotas que vamos falar, que o medo ele precisa ser entendido. Eu me lembro, sinceramente, cada momento que eu estou com medo, eu lembro da minha vovó e inclusive da minha mãe. Minha vovó já passou, mas fica dentro de mim com muita vida, e a minha mãe está viva, graças a Deus. E elas sempre cantaram. Eu vi, convivi muito com isso. Manhinha cantando, minha vovó cantando. Se as águas do mar da vida quiseres te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então, eu aprendi quando os meus medos, os meus temores aparecem, eu começo a entoar esse hino, esse cântico. Eu não sei se é algo apenas emocional, mas dentro de mim eu sou despertado pela fé a enfrentar os meus medos. Quer ver uma coisa? Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada, recebo muitos convites de igrejas, palestras. Esse ano eu já fui em algumas prefeituras, graças a Deus, universidades, empreendimentos, vida secular, palestra para casais. Eu faço parte da Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, mas esse ano eu já fui falar em metodista, pentecostais, tradicionais, reformadas. Então eu tenho que agradecer a Deus por isso. Agora observe bem, eu tenho medo de falar em público. Talvez vocês estranhem essa minha fala. Eu tenho medo de falar em público. Eu sou uma pessoa essencialmente tímida. Mas pelo meu ofício, eu falei, Senhor, me ajuda. E eu comecei a enfrentar esse medo. Por quê? Ele poderia estar no campo da fobia. Mas é apenas um medo. E eu glorifico a Deus que é um medo, porque esse medo me protege. Esse medo me blinda, por exemplo, da vaidade. Esse medo me cura. Eu estive o ano passado pregando em Capão do Leão. Um grande abraço para os irmãos aí no Rio Grande do Sul de Capão do Leão, na primeira igreja. E aprendi muito com o homem de Deus, pastor Joel.
pastor, advogado do Rio de Janeiro, pastoreando naquela cidade, ele me deu uma palavra interessante. Ele disse assim: se eu não enfrentar os meus medos, eles não vão fugir de mim. Então, eu faço das palavras do pastor Joel as minhas palavras. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. E hoje eu quero deixar dois textos da palavra de Deus. Os dois estão no Salmo 56. Primeiro eu vou ler o versículo 3, que diz assim: em qualquer tempo que eu tiver medo, confiarei no Senhor. Olha que coisa forte. Você vai enfrentar medo na sua vida, confie em Deus. Segundo versículo é o 11 do Salmo 56. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não vou ter medo do que possa me fazer o homem. Claro que esse texto ele vai trabalhar em nós muitas coisas diferentes, talvez, do que foi na vida de Davi. Davi está pedindo a Deus contra os seus inimigos. Davi está aqui clamando a Deus porque ele tem sido perseguido pelos filisteus. No nosso caso, nós podemos contextualizar esse tipo de medo. Quais são os medos que vão aparecer na sua vida? Então, nessa série, nós vamos falar de não ter medo, de ter medo. Nós vamos falar de vencendo o medo com inteligência, ter medo de controlar o medo e aí por diante. E vencer o medo com inteligência é colocar o coração nas mãos de Deus. E essa série eu creio que vai falar muito ao seu coração, porque já tem falado ao meu. Senhor, obrigado, Pai. Visita meus irmãos e minhas irmãs nesse momento. O Brasil passa por um momento difícil, nós vamos ter esse segundo turno, mas o nosso medo nunca deve ser o sistema, o homem. Nós devemos ter medo, muito medo de perder a confiança em Deus, de não ter Deus em nosso coração. E eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Visita nosso canal Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior, lá no YouTube, tá bom? E ativa o sininho. Que Deus abençoe.